E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD e hoje a gente vai dar uma olhada no tão comentado novo modo de Yu-Gi-Oh! Que é o Yu-Gi-Oh! Gênesis. E se você não sabe do que se trata, quando acabar esse vídeo você com certeza vai ter entendido 100% de como funciona esse modo de jogo e a gente vai dar uma analisada, uma explorada aqui nesta página oficial que já está no ar. Então, se vocês quiserem entrar aí, é no site yu-gi-oh!-card.com/gênesis e então, digamos que anúncio deste novo modo, que eu achei particularmente bem interessante. O que eu gostei nesse modo é que ele tem bastante possibilidade dentro dele. Vocês vão ver que ele tem uma abertura interessante dentre as possibilidades. Então, bora lá. A gente tem aqui então essa logo do Yu-Gi-Oh! Gênesis e vamos explorar um pouco o que é o Gênesis, que é a primeira pergunta a ser respondida aqui neste artigo. Então, vamos lá. As regras do Gênesis são simples. Então, Link Monsters e Pendulum Monsters não são permitidos. Então, isso já começa bem legal, porque então a gente não tem mecânica Link nem Pêndulo. Então é como se a gente tivesse voltado um pouco aí no tempo sem existir Link. E aí como é que vai funcionar? Todas as outras cartas são permitidas e o campo original é usado, que é aquele campo lá com 5 zonas de monstros, 5 zonas de Major Armadilha, 100 Extra Monster Zones e 100 Pendulum Zones. Então, perfeito. Temos aqui então o jogo cru até a mecânica de Exceed, né? Então, monstros de ritual, fusão, Synchro e XYZ. A gente não chega até os Pendulums e os Links. Beleza. Aí a gente tem uma segunda regra importante. A banlist padrão não é utilizada. Todas as cartas podem ser usadas, exceto monstros Link e monstros Pêndulo. E aí a gente também tem o limite de 3 cópias por deck. Então, olha só. Então, não vai utilizar a banlist, não pode usar Link nem Pêndulo e, a princípio, entre aspas, qualquer carta pode ser usada, mas vocês vão entender como funciona. E aí, terceira regra. O sistema de construção de deck, ele usa pontos. E aí, algumas cartas têm um valor de pontos atribuído a elas. A maioria das cartas custa 0 pontos, então a maioria das cartas é só usar. Mas a gente tem uma lista de cartas com um valor de pontos, e aí olha que interessante. O total de pontos no seu deck, main deck, extra deck, side deck, tudo combinado, não pode passar o total de pontos atribuído àquele evento. Então a gente vai ter a lógica, né? Aqui ele até comenta aqui no 4, o point cap standard, ele vai ser 100. Então, por padrão, o número de pontos que você pode usar é 100. Mas os eventos podem ter qualquer número de point cap, ou até mesmo um 0 point cap ali, né? Que é não poder usar nenhuma carta que custe algum ponto. E aí, isso acaba tornando as coisas bem mais legais. E a gente fala aqui que as OTS podem escolher os próprios padrões aí para criar esses torneios. Então, olha que interessante a lógica aqui. A gente tem uma tabela que ela é parecida como se fosse uma banlist, onde a gente tem algumas cartas fortes, cartas boas, que estão com algum número de pontos atribuído a elas. Então, por exemplo, a primeira carta da lista aqui, né, a Abyss Dweller, é uma carta que a gente sabe que é muito forte e que tá banida no TCG. Ela tem um custo de 100 pontos. Isso significa que se você usar um Abyss Dweller no seu deck, você não pode ter uma carta que qualquer outra carta desta lista aqui que custe algum valor de ponto, se a gente estiver no point cap padrão de 100. Ou seja, o Dweller é uma carta muito forte? É uma carta muito forte. Você pode ter ele no seu deck? Pode. Mas aí você não vai poder ter nenhuma dessas outras cartas aqui. Então, isso que é interessante. Se vocês forem conferir, a gente tem diversas cartas que elas custam 100 pontos, que na prática são cartas em geral de entrave, são cartas de Floodgate. Então vocês forem ver as cartas de 100 pontos, pra quem conhece qual carta que é, né? A gente tem aqui, ó, Amor Factor Pain é um monstro que pula turno, And the Band Played On é uma Continuous Trap, né, que também impede coisas de maneira permanente não, contínua, né? A gente tem aqui Angel 07, se não me engano, esse bicho tem a ver com não poder dar Special Summon, ou eu tô maluco? Não tenho certeza. A gente tem Anti-Spell, a gente tem
Christia, vou falar só as mais comuns, né? Protoss, Foice, são cartas que... aqui, Beatrice é uma carta que custa 100 pontos. São cartas que têm um nível de poder realmente muito alto. E aí vamos dar uma olhada em algumas outras cartas bem famosas aqui. Por exemplo, a Ash Blossom. A Ash a gente sabe que é uma carta muito boa, é uma carta justa, mas é uma carta com uma utilização muito alta. E aí olha que interessante, a Ash custa 15 pontos. Ou seja, se você quiser ter um trio de Ash no seu deck, você pode, mas isso custa 45 pontos. E aí, portanto, se você quiser ter um trio de Ash no seu deck, você já não vai poder mais ter a Barrier Statue of the Inferno, que é uma carta que custa 60 pontos. Então, olha só esse balanceamento novo que a gente tem aí, né? Bem interessante. Vamos dar uma olhada em algumas outras cartas, vou até dar um Ctrl F aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, Imperma. A Imperma custa 15 pontos também. A gente tem aqui a Veiler. A Veiler custa 7 pontos. Então, a Veiler é mais barata do que a Imperma para você ter no seu deck nesse sentido. Então, a gente tem aí diversas hand traps que vão aparecer aqui. Vamos ver aqui então, por exemplo, ó, Phantasmei não é uma carta... Ah, não, Phantasmei, perdão. Phantasmei acho que é uma carta que não vai importar porque tem a ver com a mecânica de Link, né? Vamos pegar Nibiru, por exemplo. Ó, Nibiru tá aqui, ele custa 10 pontos. Então, se você quiser ter Nibiru no seu deck, ele vai custar aí 10 pontos para você ter. Então, as cartas fortes dos decks também, elas se enquadram nessas categorias. Então vamos pegar, por exemplo, aqui Branded Fusion. Branded Fusion aqui, ó, ela custa 33 pontos. Então se você quiser ter um trio de Branded Fusion no seu deck, você pode. Mas aí você só tem mais um ponto para gastar com qualquer coisa. Pode ser, por exemplo, um Daigusto Emerald, que custa 1 ponto. Então olha só que interessante. A gente tem aqui mais cartas que custam pontos, uma Eva. Então, se vocês forem ver, vamos pensar em cartas fortes de decks. Será que Neptabs estaria aqui? Neptabs está aqui, por exemplo, no Mermail. Ele também custa 33 pontos. Então, vamos ver aqui. Raizial tem aqui? Temos aqui, ó, Ext Raizial. Ele custa 25 pontos. A gente tem aqui o Ice Raizial. Ele custa 20 pontos. A gente tem o Detonator e o Dodrive, custam 20 pontos cada um. Então olha só, você consegue jogar de Raizial, mas você tem que escolher quais cartas você vai ter, em qual medida que você vai ter elas. O Sword também tá aqui, 20 pontos. Então olha que interessante esse novo estilo, né? Uma carta aqui muito amada aqui, ó, Tearlaments Kitkalos, né, que tá banida no TCG. Ela custa 50 pontos, você pode ter uma Kitkalos no seu deck, mas aí você também tem aqui, ó, Ravnis, Merle, Shayren, Reinhardt, tudo custa 50 pontos, então você pode jogar de Tearlaments, você só pode ter um Tearlaments no seu deck junto com a Kitkalos, ou 2 Tearlaments sem a Kitkalos. Então tem todos esses detalhes aí de cartas que são realmente muito fortes, muito úteis, e aí você consegue montar os seus decks com coisas peculiares, com coisas que, por exemplo, não poderiam ser utilizadas num torneio normal, mas você ainda vai ter todos esses problemas de montagem de deck para sua decklist não ficar extremamente forte ou disparelha com o que o jogo poderia nos apresentar, né? Então, se a gente for ver aqui algum outro exemplo legal, né? Vamos pegar aqui um outro deck, um deck que as pessoas gostam também. Vou pegar Sky Striker. Será que tem coisa de Sky Striker? Ah, Sky Striker tem a ver com Link, né? Não vai ter Sky Striker nesse formato, perdão. Então vamos pegar um outro deck que não tem a ver com Link aqui. O que temos? Sword Soul. Sword Soul é um deck legal. Será que ele tá aqui, né? Aqui, legal, Sword Soul, a gente tem 4 cartas de Sword Soul aqui nessa, entre aspas, banlist. Então, por exemplo, a gente tem, ó, a Emergency, que é a spell de busca, né? Ela custa 33 pontos. O Xixiao custa 33 pontos. O Moye custa 3, o Long Yuan custa 5. Então olha que interessante. Eu posso ter 3 Emergency? Posso, mas eu não vou poder usar Moye, não vou poder usar Long Yuan. Mas como o Moye e o Long Yuan, que são cartas importantes para a estratégia, custam 3 e 5 pontos, que é um valor baixo, a gente pode querer então colocar 3 deles. Então a gente usa 3 Moye por 9 pontos. A gente usa, então... a gente tem aqui, ó, 9 pontos do Moye, a gente tem 15 pontos do trio de Long Yuan, então 3 Moye e 3 Long Yuan custam 9 e 15 pontos, totalizando 24 pontos. Isso permite com que a gente use ainda, então, 2 dessas cartas aqui. Então a gente pode ter um Xixiao no deck, e aí um Emergency no deck. Com isso a gente deu 66 mais 24 pontos, ainda sobra um pouquinho pra gente utilizar.
Então a gente tem, por exemplo, mais 9 pontos, né? 63, 66 com 24. Ah, não, perdão, mais 10 vai dar 90 pontos e a gente pode então usar alguma carta de 10 pontos ainda. Então, por exemplo, a gente não poderia usar uma Ashe, porque a Ashe custa 15 pontos. Mas a gente pode usar uma Veiler, que custa 7. E aí a gente vai montando então essa lógica. A gente pode usar, por exemplo, aqui uma Super Poly, que custa 10 pontos também. Um Typhoon, que custa 10 pontos. Então, bem bacana esse método. Eu gostei bastante da maneira que esse método foi formado. A gente tem o retorno de algumas cartas fortes aqui, né? Olha que interessante aqui, ó. 7 Rotation, 33 pontos. Quanto será que custa uma Terraforming? Terraforming também 33 pontos, beleza. Mas as Field Spell, será que elas estão aqui também? Pegar Diagram, que é uma carta que vai ser provavelmente bastante utilizada nesse tipo de coisa. 33 pontos também. Então, opa, consigo ter 3 Diagram, 3 Terraform? Não consigo ter, porque cada uma custa 33 pontos. Então, bem legal mesmo. Realmente, um modo de jogo bem interessante. Então, o que vai acabar acontecendo é que vai anunciar, por exemplo, ali na OTS que você joga, por exemplo, na CAD Card Games, vai sair lá o banner falando: rapaziada, tem torneio nesse domingo, e aí vocês podem usar, vamos supor, 100 pontos. E aí você vai poder montar o deck e as cartas que estão aqui vão poder somar no máximo 100 pontos na sua decklist. Aí vai ter aquele torneio que pode usar 0 pontos, ou seja, nenhuma das cartas que tá aqui pode estar na sua decklist. Vai ter torneio que você pode usar 1000 pontos, e aí, pô, você vai poder encher o seu deck com um monte de carta, dessas cartas extremamente fortes, mas todo mundo vai poder ter cartas dessas extremamente fortes. Então, olha só que interessante essa mecânica, né? Tem algumas cartas, por exemplo... Olha que legal, a gente tem uma carta, por exemplo, Pot of Greed aqui, ó. Ele custa 30 pontos. Você pode ter 3 Pot of Greeds no seu deck e ainda sobram 10 pontos pra você usar. Só que você não pode ter outras coisas. E aí a gente tem então, né, vamos ver algumas outras cartas extremamente roubadas aqui, ó. Tô vendo aqui já, ó, a Painful Choice custa 95 pontos, porque essa carta é extremamente roubada. Graceful Charity custa 40 pontos, então olha só que bacana aí. Se você quiser comprar 3 e descartar 2, você pode usar até 2 cópias no seu deck. Bem legal. Então as cartas mais caras são as cartas que travam um oponente, né? Como por exemplo a Gozen Match. Então, bem interessante. Eu gostei muito desse modo. Eu fico muito ansioso para ver aí decklists sendo feitas desse modo de jogo. Eu vou pensar aqui em algum deck, talvez eu traga para vocês uma showmatchzinha desse modo de jogo, que bem legal aí. Eu acho que vai dar uma mudada, uma coisa interessante pro jogo. Eu acho que principalmente para jogar online aí com seus amigos, ou para montar um deck físico desse modo de jogo e deixar lá para quando tiver torneio desse tipo, vai ser algo muito legal esse tipo de torneio. Então, bem bacana aí, tá completamente aprovado. E se você gostou desse estilo de vídeo aí, desse vídeo informativo sobre o modo Gênesis, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, por favor, considere aí curtir o vídeo e virar membro do canal, onde você vai ter acesso a diversos benefícios aí. Clique em Seja Membro e confira o que você vai poder ter. Espero vocês para conversar lá no grupo de membros do WhatsApp. Então, muito obrigado a todos que viram até aqui e até uma próxima.